هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا ما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Estamos ainda falando da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de uma forma resumida, assim como adiantamos na introdução deste programa, que estamos a usar um livro que é resumo. O autor deste livro fez resumo, não está a falar de tudo. Tem outros livros maiores da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as pessoas que têm experiência nessa matéria sabem que o que eu estou a dizer aqui é resumido. O livro é um resumo e eu estou a fazer outro resumo deste resumo. Mas no sentido de simplesmente informar quem não está informado. O que eu passo para vocês é o básico. Na medida em que cada um de vocês vai progredindo nos estudos da biografia do profeta Muhammad a.s., vai encontrar lições que eu não apresentei aqui, mas que não fazem falta. Lições, sabem, né? Mesmo os que estão a fazer agora ensino superior na parte acadêmica, entendem o que eu estou a dizer. Há coisas básicas que todo muçulmano deve saber. E há coisas que quem sabe... Há coisas que quem sabe é aquele que aprofundou, aquele que quer se especializar numa certa área. Entendeu? Então, não quero que vocês se surpreendam um dia. Isso aí, aquele cheio não falou. Você ainda está no nível primário. Mas o que você aprende aqui, vai encontrar lá, como básico. Isso não deixa de ser importante porque... Numa primeira fase, a nossa obrigação é informar as pessoas. Formar as pessoas é outro assunto. O que eu pretendo é que você se informe e não fique surpreso quando ouvir falar de alguma coisa sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, na aula passada falávamos do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam como profeta, não simplesmente como vinhamos falando, como pessoa. Como profeta, como mensageiro de Allah. E adiantamos que todo acontecimento tem seus sinais antecedentes. Tudo que acontece, você prestar atenção, antes de acontecer, deu sinais. E nós dizíamos que um dos sinais da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram sonhos reais, visões noturnas que se concretizavam no dia seguinte, tal como ele sonhou. Um dos sinais que eu não apresentei na aula passada é que o profeta sallallahu alaihi wasallam, segundo diz ele num hadith, viveu uma situação que muitos não souberam. Tem que ser ele a falar, mas depois da profecia. Diz ele que em Meca havia uma certa pedra, uma rocha, que sempre lhe cumprimentava, antes da profecia.
Sempre que ele passasse por aquele lugar, dizia: Assalamu alayka Rasulallah. A paz esteja contigo, ó mensageiro de Allah. Antes da profecia, ele só ouvia e ficava calado. Era um dos sinais. Havia outros sinais, mas esses são os mais relevantes, são os mais importantes, acho eu. A questão dos sonhos e esta pedra que sempre lhe cumprimentava lá em Meca. Como é que cumprimentava? As palavras são essas: Assalamu alayka ya Rasulallah. Ouvia uma voz a sair daquela pedra sempre que ele passasse por aquele lugar. Ora, como é que uma pedra fala? Isso não é conosco. É um milagre. Entendeu? Sim. No milagre você nem experimenta querer entender as coisas, como é que acontece, não. É só crer no poder de Allah. Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Allah faz falar tudo. É claro que cada coisa tem sua maneira de falar, mas quando Allah quer, pode fazer falar um ser não vivo como se fosse vivo, um ser inanimado como se fosse um animal. E isso é o que mais vai acontecer no dia do juízo final. Este versículo que acabei de recitar, este trecho do versículo que acabei de recitar, fala sobre o acontecimento que terá lugar no dia do juízo final, em que certas pessoas lhes serão encerradas as bocas, não vão conseguir falar, e o que vai falar são outras partes do corpo, outros órgãos, como as mãos, os dedos, como a sua pele. A sua pele é uma linguagem um pouco adulta, né? Está-se a falar do aparelho reprodutivo. Há pessoas que vão falar por lá, outros vão falar pelos pés, pelos joelhos, mas isso só acontecer mais com os falsos, os mentirosos, aqueles que foram conhecidos como pessoas que nunca admitem a sua realidade. Os mentirosos, quando você pergunta algo que fizeram, buscam argumentos só para tapar. Então Allah não vai precisar da sua boca, vai fazer com que outras partes do corpo falem, e aí a boca vai perguntar: o que é que se passa ali, mashahidtum alayna? Como é que vocês estão a testemunhar contra nós, ou seja, contra mim? Essa será a única frase que sairá da boca. Como é que é? E os órgãos vão responder: Antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. Quem nos faz falar agora, ou quem nos fez falar agora, é aquele que faz falar tudo. Então, eu estava a chegar até aí só para acalmar, né, as emoções de quem pensa: mas como é que um ser não vivo fala, uma pedra fala? Temos muitos hadiths, trata-se de milagre. A Nabi alayhi salatu wassalam já nos disse que as montanhas conversam entre si. As montanhas, eu acho que é a coisa mais antiga que existe aqui, que já assistiu tudo o que aconteceu, conversam entre si. Às vezes uma montanha pergunta a uma outra que está perto ou que está um pouco distante: mano, como é? Alguém veio aí falando de Allah? A outra diz: não, ninguém ainda chegou aqui. Eu disse: aqui estavam dois moços e falaram de Allah. E eu tenho certeza que há montanhas que se queixam, porque sobem pessoas ali só fazer coisas sujas, entendem, né? Em vez de falar de Allah, vai fazer sujidades ali. Ala kulli hal, dizia eu que quando se fala de milagres não temos como querer entender as coisas, é só admitir o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, e isso é básico. Quando nós falamos de crer em Allah, não estamos a falar simplesmente de crer na sua existência. Estamos a falar de crer no seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu poder, a sua vastidão. Tudo que é qualidade de Allah está dentro nesse princípio de crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Então falamos dos primeiros versículos que foram revelados ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, o que aconteceu antes da sua revelação. Buscamos algumas lições a partir desses versículos.
Depois fomos ver a segunda passagem que foi revelada e diferenciamos que a primeira passagem falava da profecia e a segunda falava da mensagem. Ou seja, a primeira passagem que foi revelada estava a confirmar, ou melhor, estava a dizer ao profeta que ele passaria a receber mensagens divinas. E a segunda passagem era um carimbo no sentido de o profeta já tem a obrigação de transmitir a mensagem de Deus, ou seja, de pregar a mensagem do Corão. Seria mais ou menos o resumo da nossa aula passada. Aqui neste livro, quando o autor fala disto, em seguida acha necessário falar dessa coisa chamada revelação. Nós estamos a falar de passagens reveladas ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele achou melhor e eu concordo que é necessário falar do que é revelação. Porque quem não sabe simplesmente se surpreende com a palavra revelação. E para nós revelação tem um certo sentido. Você já ouviu falar de revelação de quê? Fotografias, não é isso? Quando você tira foto lá no estúdio, o que se faz? O que é revelar? Quer dizer, algo que simplesmente aconteceu e você não sabe como é que vai surgir naquela máquina, depois da máquina para um papel que vai passar a andar consigo. Esse processo todo eles chamam de revelação. E há de ver que existe uma pequena semelhança, porque revelação na religião significa a transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível. Isso é que é revelação. A transmissão de uma mensagem de uma forma rápida e invisível. Quando falamos de transmissão de uma mensagem, nós estamos a falar de algo que tem princípio e tem fim. Transmitir o quê? Sai de um certo lugar e vai para um certo lugar. Aqui, onde sai? Como é que nós chamamos? É o emissor da mensagem, não é? Aqui por onde passa, como é que chamamos? O canal. E lá onde termina, o destinatário, não é isso? Estudamos que classe é isso mesmo? Estivemos juntos, né? Está a ver que combinamos. Os outros têm outra maneira de falar, você sabe que os níveis são diferentes. Eu acho que você estudou a mesma coisa que eu estudei. Você leva esta mensagem agora para o tribunal, linguagem jurídica. Vai sair um problema que não vamos entender. Então, estamos a falar da revelação do Alcorão. E revelação sendo a transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível, e tendo ainda em conta que toda mensagem tem emissor, tem canal e tem destino, isso que é destinatário. Aqui estamos a falar da transmissão das palavras que compõem o Alcorão a partir do Criador ao profeta. O canal seria o anjo, a criatura que transporta essas palavras de Deus para o homem. Olha, aqui o destinatário é, digamos, não é, quero uma palavra apropriada, não é o fim, não é o alvo da mensagem. O alvo da mensagem é a humanidade. O profeta recebe de Deus e a coisa não pode parar por ali. Tem que ser transmitida às pessoas. Eu quero que vocês entendam isso. Se a mensagem saísse de Allah através de Jibril e termina no profeta, ele só seria profeta, não seria mensageiro. Torna-se mensageiro a partir do momento em que tem a obrigação de transmitir às pessoas. Então estas duas qualidades já estão nele. Ele recebe e faz chegar. Isso é que é revelação, em poucas palavras.
a transmissão de uma mensagem de forma rápida e invisível. Neste caso, estamos a falar das palavras que têm origem em Allah subhanahu wa ta'ala, são transportadas por uma criatura não humana, criatura angélica, neste caso o anjo Gabriel, e faz chegar ao profeta que é humano, e o profeta dissemina a mensagem no meio da sociedade. Isso é que é revelação. Mas eu sei que não basta. Um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ya Rasulallah, kaifa ya'tika al-wahy?" Ó mensageiro de Allah, como é que te aparece essa coisa chamada revelação? Como quem diz, eu entendo o que é revelação, mas como é que as palavras de Deus chegam até você? Eu sempre que me lembro desta pergunta, começo a ver uma pergunta um pouco de provocação. Só que, na verdade, o homem queria aprender. A prova que mostra que ele não estava a desmentir é a primeira frase. Ele diz, Ya Rasulallah. Quando alguém dissesse Ya Rasulallah, estava a dizer que ele acredita que ele é mensageiro de Deus. Mas como ser humano, nós às vezes temos nossas curiosidades. É preciso entender quando uma pessoa pergunta. Nem todos perguntam para provocar ou para testar. Há pessoas que perguntam realmente para aprender. Querem eliminar alguma coisa que está a lhes incomodar lá na cabeça. Então eu estou a falar de provocação no sentido de como é que outras pessoas iam perceber. O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam entendeu que o homem queria aprender, mas olhando para outras pessoas nem iria esclarecer nada. Tipo, quer saber o quê? Eu disse que sou profeta, acabou. Agora como é que sou profeta, como é que as palavras aparecem? Podia surgir uma confusão dessas, né? Falando de pessoas que escondem alguma coisa. E o Alcorão diz, "Ma huwa ala al-ghaibi bidanin." O profeta não é egoísta, não esconde nada. Então ele simplesmente respondeu. Aqui na resposta descobrimos ou aprendemos que a revelação tem vários tipos. As palavras de Deus chegam ao homem de várias formas. É quando ele diz ahyanan, às vezes. Quando a pessoa introduz a frase com esta palavra, às vezes, significa que nem todas as vezes, ou que a mensagem ou a coisa que vai dizer não acontece de uma única maneira. Ele diz ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Às vezes as palavras de Allah aparecem com um barulho, com um peso igual a uma corrente de ferro que você deixa a uma distância e ela cai numa rocha, numa pedra. Aquele barulho que você ouve, às vezes as palavras entram na minha cabeça desse jeito. E esta mesma frase significa que às vezes as palavras aparecem com um barulho igual ao barulho de um sino. Já imaginou um sino na escola ou na igreja? As palavras, se a sura é de 80 versículos, é assim até o fim. E ele diz, "Wa huwa ashadduhu alayya." Essa é a forma mais pesada para mim. Quando a palavra de Deus vem de outra maneira, vá que não vá. Mas desse jeito aí, eu passo mal. Não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui a explicar uma das formas em que a mensagem de Allah lhe chega. Depois, no outro trecho, ele diz, "Wa ahyanan ya'tini al-malaku ala surati rajulin." Como qala alayhi salatu wassalam. Às vezes o anjo aparece na forma humana. O anjo, não vou dizer transforma-se, mas personifica-se, apresenta-se diante do profeta como uma pessoa normal. Fayukallimuni, e ele fala comigo. Fa'i ma yaqul, e eu entendo, percebo o que ele fala. Assim como um homem percebe ao outro. E aí ele vai, eu fico com as palavras. Neste hadith, a Nabi alaihi salatu wassalam fala de duas formas como a palavra de Deus chega
a ele. E nesta segunda forma, nós já vimos muitos hadiths. Por exemplo, temos aquele hadith chamado Hadith Jibril, não é? Hadith Jibril, onde o narrador é Umar bin Khattab, radiyallahu anhu. Ele diz: Bainama nahnu julusuna inda Rasulillah, idtala alayna rajulun, até onde vai o hadith. Ele diz que uma vez sentados com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, surgiu do nada um homem. Surgir do nada, sabe o que? É você não ver a pessoa vir de longe, é você não saber como é que a pessoa está aqui. Assim como estamos sentados, de repente aqui já tem alguém. Nem este, nem aquele, nem eu vimos de onde saiu. É assim. Ou surge aí do meio, ou mesmo da porta, mas sem dar sinais de que alguém está a vir. Então surgiu um homem com uma roupa muito branca, o cabelo muito preto mais que o preto normal, a roupa branca mais que o branco normal, e o pior de tudo, era estranho, ninguém lhe conhecia, o que fazia entender que era um viajante, mas lá yura alayhi atharu safar, não trazia nenhum sinal de viajante, porque viajante normalmente, por mais que venha de avião, sempre tem alguma coisa que diz que este homem sentou muito tempo, arranhões assim, a camisa ou a roupa fica um pouco assanhada, tá? São sinais. Se veio a pé, um pouco de poeira. Se é tempo de frio, alguma coisa, ou transpira, ou qualquer coisa, são sinais de um viajante. O homem não trazia nenhum sinal. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله